Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é um prazer estar aqui novamente para o nosso devocional, a nossa leitura da palavra, amém? Eu já quero começar entrando em oração, pedindo a presença do Espírito Santo. Paz do Senhor, Dinei, que o Espírito Santo venha agir em nós e através de nós, falando aos nossos corações, amém? Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Estamos aqui diante da Tua presença, porque eu creio que mesmo num ambiente virtual, a Tua presença é real. Toma a autoridade deste devocional, a autoridade dessas palavras que são Suas, ó Deus, e trabalhe em nosso coração, que possamos sair desse momento transformados e renovados, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que eu tô um pouquinho apreensiva com essa palavra, porque é uma palavra que eu já li sobre ela, porém eu nunca falei sobre ela, né? Nunca me expressei através dessa palavra, mas hoje em oração, o Senhor me confirmou que seria essa palavra, e a gente vai ler alguns versículos, tá? Acompanha aí. O primeiro que a gente vai ler é 1 Samuel 17, eu vou ler a partir do 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o teu Senhor seja contigo. Aqui eu vou ler o 35. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri. Aqui Davi estava falando para Saul, né? Que por causa aqui nessa tradução está escrito cordeiro, mas em outras está escrito ovelhas. Aqui Davi está falando para Saul que por causa de um cordeiro, de uma ovelha, né? Ele se dispôs a se pôr à frente de um urso e de um leão por conta da ovelha. Aqui eu vou ler mais um versículo para vocês, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Eu vou ler Lucas 15, a partir do 3. Então lhes pôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vou ler mais um aqui para vocês, e eu vou ler, tá em João 10, só o 11, eu vou ler. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Já deu para entender que a gente vai falar sobre ovelhas hoje, né? E o que o Senhor, ele me fez pensar muito quando eu estava em oração sobre a palavra de hoje, é que aqui Davi, ele se pôs à frente, ele se colocou à frente de urso e leão, por causa da ovelha que eles estavam querendo ali, né? Pegar do aprisco, tanto o urso quanto o leão. E aqui Davi, ele vai mais adiante, porque ele estava querendo ir contra o filisteu, o gigante filisteu que estava atacando o povo, né? Que estava ali zombando do povo. Então, o que Davi estava querendo dizer? Se eu me dispus a estar à frente de um urso e de um leão por causa de uma ovelha,
quem dirá por causa do povo que perece, né? Eis-me aqui, ele estava falando para Saul, eis-me aqui, eu vou adiante nessa batalha. E o Senhor, ele fala muito claramente, né? Ele, aqui em João, a gente viu que ele fala, Jesus próprio fala, eu sou um bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É o que ele fala aqui. Olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele se sacrifica pelas ovelhas, pelo bom andamento, né, do aprisco. O bom pastor, ele se coloca à frente das ovelhas. E não foi isso que Jesus fez por nós, né? Não foi isso que Jesus, ele nos resgatou, se colocando à frente por nós que somos uma tipologia de ovelhas. Então, que o Senhor, eu sinto muita presença de Deus em dizer, não importa se você está perdido, não importa se você se perdeu do aprisco, se os leões e os ursos estão até tentando te devorar, Ele vai te achar. Ele já deixou as 99 para te resgatar, porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Não é a alegria do Senhor, não é ver as ovelhas perdidas, não é ver as ovelhas sendo devoradas, atacadas, porque aqui em João a gente vê que Jesus, ele faz uma dura crítica. Olha só o que ele está falando. Vamos trazer isso para a realidade de Davi, fazendo a tipologia de que essas pessoas são, na verdade, os ursos e os leões. Mas olha o que ele fala assim, ó. Ele fala, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ou seja, aquele que entra pelo aprisco, pela porta da frente, esse é o bom pastor. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão a um estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E aqui ele fala assim, ó, Jesus, pois lhe afirmo de novo, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aqui, o ladrão é a tipologia do urso e do leão. Ele vem só para roubar, só para tirar do aprisco, só para destruir aquela ovelha. É para isso que o urso e o leão, eles sondam o aprisco. Né? E aqui o ladrão, ele faz somente isso, ele só quer roubar a ovelha para o uso próprio, para o uso dele, para o prazer dele, e não porque a ovelha é preciosa para ele. Diferente do pastor, que entra pela porta da frente, as ovelhas reconhecem a sua voz, as ovelhas os seguem, né? Então, Jesus, ele é muito claro em dizer, eu sou o bom pastor e dei a minha vida já por você. Eu já dei a minha vida por amor de você, por amor das minhas ovelhas, né? Davi se colocou à frente do povo, falando assim, eu entendi o meu papel. Nesse momento eu sou o pastor desse povo. Eu preciso me colocar à frente para que esse gigante leão, para que esse gigante urso não venha devorar as ovelhinhas do meu pai. Então, eu não sei se agora, nesse exato momento, você está como Davi ou se você é as ovelhas. Mas nesse texto nós temos dois personagens.
Se você está como Davi, se coloque à frente desse aprisco. Não permita que os ursos e os leões devorem, as ovelhas do Pai. Se coloque à frente em oração, em intercessão. Se ponha à frente. Ei, você é um pastor e o Senhor conta com você, Aquele que entrar pela porta, ele é o bom pastor. Ele não é o ladrão. As ovelhas reconhecem a voz. Então, se você está aí, poxa, Maiara, eu já deixei de ser ovelha, eu já não me incluo mais nessa passagem como ovelha, eu estou me enxergando agora como Davi, Eu estou à frente das ovelhas do meu pai. Então, tome esse posicionamento que é seu e não permita que os ursos e os leões devorem as ovelhas da casa do pai. Agora, se você é ovelha e você, por algum acaso, você se perdeu, o Senhor, o bom pastor, ele deixa as 99 no aprisco, que é um lugar seguro. Ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca de você que se perdeu. Porque o prazer dele é reencontrar a ovelha. Aqui na parábola ele ainda fala, É muito legal quando ele fala assim, porque essa ovelha, ele chama os vizinhos e faz festa, porque essa ovelha estava perdida e foi achada. Ela estava perdida e foi encontrada. É muito lindo o amor de Deus, enxergando nessa tipologia de ser o bom pastor sobre as nossas vidas. Não, em momento nenhum, se sinta ovelha sem pastor. Você tem um pastor supremo, um pastor Jesus Cristo que entregou a vida dele por amor de mim e de você, que hoje podemos entender que somos as ovelhas do seu aprisco. Amém? Um ótimo dia para todos nós, que nós venhamos sair desse devocional entendendo que somos ovelhas que somos, na tipologia, na história de Davi, você pode se ver como Davi e estar à frente das ovelhas da casa do Pai. Porém, todos nós temos o bom pastor. A igreja tem um bom pastor que se chama Jesus. E se nós escutarmos a voz dele, tivermos intimidade com ele a ponto de escutar a voz dele, dificilmente nós iremos nos perder. Porque tem um salmo que fala assim, e foi Davi também que escreveu, e ele fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, a vara e o cajado, elas são instrumentos dos pastores, e não para punir as ovelhas. Não é para punição, é para orientação. É para orientação. Quando a ovelha está se desviando, o pastor vem e puxa ela de volta, coloca ela de volta para o aprisco. Então, todos nós temos um bom pastor que se chama Jesus Cristo, que nos guia, que o prazer dele é nos ver em lugar seguro, que cuida da gente. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade de, assim como essas ovelhas que reconhecem a voz do bom pastor, reconhecer também a voz de Jesus Cristo. E isso nós só vamos encontrar com a comunhão com ele. E aí eu volto novamente, nas pautas das lives anteriores. Intimidade com Deus, nas práticas espirituais. É somente nesse ambiente que eu vou conseguir ser uma ovelha que tem a voz sensível para não me deixar levar pelos ladrões e salteadores, mas apenas reconhecer a voz do bom pastor. Amém? Um ótimo dia, uma ótima terça-feira para todos nós. Eu já ia esquecendo. Hoje nós temos culto lá em Guarulhos, na rua Padre Cláudio Arenal, 874. Começa às 19h30. Você é mais que convidado. Você é bem-vindo em nosso meio. Será um prazer receber vocês hoje. Amém? Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.